vocês para poder falar a respeito de saúde, não é verdade, meninos? Exatamente. Eu estou aqui com a queridíssima Cássia Gardênia, tá certinho? Tudo bem, tá sim. E eu estou aqui, gente, vamos pedir música pro Michael Alves, que ele já é nosso padrinho desse programa. Nós estamos com 2 profissionais da área da saúde para conversar com vocês a respeito de como a gente pode construir uma vida saudável, começando do zero e tendo muita energia através da atividade física e da musculação, não é verdade, meninos? Isso. Exatamente. Vou deixar eles se apresentarem, falar um pouquinho da história deles, começando com você, maravilhosa. Boa tarde, pelotão. Eu sou a Cássia, personal trainer Boneca de Ferro. E me sinto privilegiada pelo convite, por fazer parte hoje desse episódio e poder informar de uma maneira clara, objetiva e funcional. Obrigado pelo convite, a queridíssima aqui, Marília. E ao grupo AVE, né? Que eu adoro falar Wave, mas é AVE. Obrigada e espero que possa ajudar. Arrasou, arrasou. Cássia, quantos anos na área? Então. São 13 longos anos, indo para 14. Um tempinho considerável. Gente. Podemos falar que você é a personal das estrelas? Eu contei pra todo mundo, gente. É engraçado, né? Denotar isso pro coleguinha é mais complicado, mas eu trabalho com pessoas, digamos assim, que são referência nos seus meios, né? Nos seus segmentos. Eu acho importante. Te ajuda no papel. Você consegue ter um estímulo maior para entregar resultados, né? E o tratamento, sendo famoso ou não, sempre vai ser o mesmo. Oh, que claro. gracinha, gente. Michael, ela Exatamente. deixou essa bola lá em cima pra você cortar agora. Ele levou a expectativa, hein? Uhum. Gente, o Mike não tem nada menos que 20 anos na área, tá, gente? São desde aí 96, né? Meados de 96 Uau. ali foi o início. E como profissional aí tem um pouco mais de 10 anos, né? Mas não dá pra contar tudo, né? A gente esquece sempre a contagem, né? E revela um pouco a idade, né? Gente, eu quero fazer um convite aqui pra vocês. Antes da gente iniciar esse bate-papo gostoso que você tá aí de casa assistindo a gente, aqui no Grupo AVE nós temos uma dinâmica. Toda reunião que a gente sempre inicia com a oração do Pai Nosso. A gente vai convidar Deus para participar aqui dessa reunião com a gente, tá? Vamos lá. Então, eu vou convidar você que tá aí nos assistindo para fazer essa oração conosco. E hoje tem muita curiosidade. Gente, manda aqui, ó, na nossa caixinha de perguntas, todas as dúvidas que vocês tiverem para esses profissionais incríveis. Você que é nosso consumidor também, pode tirar as dúvidas aqui conosco. Nós estamos aqui para te atender. Eu vou puxar, vocês vêm comigo? Vamos. Claro. Pai nosso, que Estás estás no no céu, céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Gente, quero fazer uma pergunta para vocês que estão aí em casa. E para vocês também. Sabe por que é Grupo AVE? Não. É AVE de amor, verdade e empreendedorismo. Bacana. Então nós somos um grupo, uma hold, né, com várias marcas. Uma das marcas que nós temos aqui são as lojas Droga Shop. Inclusive, quem está nos assistindo é da Droga Shop. Um abraço para toda a Droga Shop por todo o Brasil. Nós temos aqui profissionais da área, balconistas, perfumistas, franqueados nos assistindo, consumidores finais nos assistindo. São mais de 100 lojas por todo o Brasil. Mas o grupo, somando todas as marcas, são mais de 300. A Vita Health, da qual eu sou a gestora, é a nossa marca de suplementação e a gente criou esse projeto para falar sobre saúde e cada vez mais informar as pessoas que estão lá de casa sobre o que é saúde, o que é ter saúde. Certo. Então hoje a gente vai falar sobre isso. Cássio, a gente vai começar por você, então. Já vou mandar a bola direto. Socorro. Cássio, você gosta da sua área? Olha, eu sou encantada com o que eu faço. Eu sou apaixonada na minha profissão. Acho que tudo que você coloca muito amor, a coisa funciona. Verdade. Antes de fazer educação física, eu não cheguei a me formar, mas fiz 3 anos de relações internacionais, né? Uau. Mas depois eu transferi, fiz a prova. Você acaba, quando você entra muito cedo na faculdade, às vezes você não tem firme e claro o que realmente você quer.
Mas eu me encontrei dentro da educação física e amo o que eu faço e gosto de passar isso. Acho que quando você ama, a pessoa consegue sentir o prazer que você tem pela profissão. Torna-se mais leve conseguir resultados. Verdade, é verdade. E você, Michael, me conta um pouco. Eu já fui um pouco diferente, né? Eu sempre soube ali que o esporte tá no meu sangue ali desde vindo dos pais, né? Vindo do meu pai e da minha mãe. Então, sempre tive exemplo dentro de casa, né? E, inclusive, eu tenho até aquela história que eu contei da última vez. Então, pra mim, assim, eu custei, né? Viver do esporte. Custei viver da profissão, né? Mas eu tinha outra profissão, mas sempre ali me dedicando, sempre aprendendo, né? Tive ótimos professores ali na vida ali. Então, vários seminários, eu fui aprendendo cada vez mais, né? Técnicas, então eu tô nessa área há muitos anos, né? Então eu vi isso aí mudando tudo, toda essa mudança que teve com o esporte, e hoje eu tô vendo uma coisa assim muito bacana que eu não esperava uns anos atrás, que é essa preocupação, né? Essa preocupação com a saúde, com o físico, né? Porque antigamente a gente que era assim era considerado meio doido, né? A gente era considerado meio doido. Quem falava de suplementação, né? Na verdade, eu acho que o público de casa, eu me incluo, inclusive, que tem há 3 anos só que eu estou nessa área, né? Então, eu entrei depois que eu conheci a Cássia, gente. Eu conheci ela, depois eu conto a história pra vocês. Então, nessa época que eu entrei, eu não entendia como era bom o mundo da suplementação. Exato. Como a suplementação poderia contribuir para a saúde das pessoas, né? E aí, eu entendo o que você fala quando você fala que a pessoa acha que é bicho de 7 cabeças, né? Porque a gente não entende mesmo, né? O quanto o esporte vem somando também na nossa vida, né? Eu acho que as pessoas também hoje tem mais, mas antigamente tinha menos informação. As pessoas caracterizavam suplementação como se você estivesse falando de anabolizante, abertamente. Creatina foi por muito tempo, né? Isso, a galera associava muito estereótipo com a suplementação, que é uma coisa lícita, tranquila, e não era um benquisto, né? Não se tinham bons olhos, a menos que o médico passasse. Isso. E treino também, né? Eu como vivi como atleta, então a gente treinava 6, 8 horas. Quem olhava assim falava, mas você é louco. Por que você faz isso? Então a gente, muitas vezes, para trabalhar e treinar, a gente tinha que reduzir o sono. Uau. Porque não tinha, no dia a gente tem 24 horas, né? Então a gente tinha que reduzir o sono, porque tinha que trabalhar, que não tem patrocínio, né? Então a gente tinha que correr atrás. Então a gente vendia pizza, fazia alguma coisa, e era aí 6, 8 horas constante de treinamento. Então muitas vezes, hoje o menino que faz isso é normal. Entendeu? As pessoas não veem, não olham com... Vê com bons olhos, eu acho, com bons né? olhos. A pessoa que trabalha, gente, vê com disciplina, 8 horas, né? 8 horas? Sim, o básico 8 horas. E depois vai pra musculação, vai fazer atividade física, é visto com bons olhos, né, hoje. Sim, porque as pessoas têm mais informação do benefício, né? Agora, esporte de rendimento nunca foi saúde, né? Vamos falar sério. Isso. Também foi atleta durante 13 anos de handebol, jogava brasileiro, essas coisas todas, ganha bolsa. Mas nunca foi... Esporte de rendimento nunca foi saúde, você precisa produzir, nem sempre você vai produzir, estou falando abertamente, nem sempre você vai produzir no limpo, nem sempre você vai estar 100% natural. Você precisa apresentar resultados. Você pode ver que a maioria dos atletas, eles aposentam-se com idades baixas. 35 anos, 34, porque uma hora a conta chega, não dá pra... Você vê assim, eu não era do futebol, mas se você parar pra dar uma olhada, né, dentro do histórico, não sei se você era do futebol, mas se você der uma olhada, você vai perceber que existem muitos atletas que param tão cedo, né, mas o nível de lesão muito alto. Exatamente. Né? Hoje o nível de lesão é muito alto porque você vai além do que o corpo suporta. Então é por isso que na maioria das vezes você precisa fazer uso de outros subterfúgios, sob orientação, né? É como se você se tornasse uma máquina mesmo, entende? Você lida com dor constantemente. E aí você tem que... É porque você é cobrado por aquele resultado. Se você não traz a medalha para casa, você não tem patrocínio, você não tem nada. Você precisa apresentar, porque senão como é que faz? Uau, né? É nossa, difícil cobrança de ver assim. É muito difícil, né? Exato. E como acumulei é que foi pra vocês, assim, ser esportista e ter que lidar com esse... Porque no Brasil não tem muito incentivo, né, gente? Não. A gente sabe que não tem muito incentivo. Como é que foi pra você, Cássio?
Assim, eu, desde pequena, minha mãe sempre colocou a gente no esporte desde 6 anos de idade. A gente sempre teve muita energia lá em casa. Um pouquinho de trabalho. Então, e minha mãe sempre nos colocou em esportes competitivos. Eu sempre gostei muito. Então, eu comecei a competir com 13 anos. Eu morava no Sul. E já fui para o esporte de rendimento, você vai para as categorias bases, e lá eu tive um bom desenvolvimento. Só que é diferente, no meu caso eu morava com meus pais, eu tinha uma estrutura familiar e financeira, então eu podia me dedicar àquilo. Só que nessa época eu tinha mais disciplina, assim, por causa do esporte. O esporte, ele te traz várias coisas. Legal. E aí você vai empolgando, você vai vendo que você sai um pouco da média. Mas aí, depois de um tempo, quando você sobe a sua categoria, você vai percebendo que várias pessoas saem da média. Isso, Você vê que você é só mais uma ali tentando o seu lugar. Então, você precisa realmente fazer o que precisa ser feito e ir mais além. E vai chegar uma fase que você precisa escolher, que foi o que aconteceu comigo. Isso. Né? Eu joguei... O que eu pude explorar com o handball, eu era atleta de handball. Eu explorei, né, dentro da faculdade, lance de bolsa, de viagens, de tudo. Aí chega uma fase que você fala, não dá mais, eu preciso estudar, trabalhar, eu preciso ter um direcionamento, isso é uma vida, né, gente? E aí eu direcionei para educação física. Nessa época eu já fazia relações internacionais, eu já jogava pela faculdade, na época era católica, eu formei pela PUC. E aí a coisa foi acontecendo. De vez em quando a gente bate uma bola, brinca e tal, mas não é como antes, né? A gente agora tem. Antes era uma carreira que você vislumbrava? Você vislumbrava uma carreira? Com certeza. Você também, Maicon, vislumbrava? Sempre. Gente, mas aqui, ó, vamos falar com os réis mortais, como eu? Porque aqui, gente, tá difícil. Como que a pessoa, gente, começa... Aí eu vou jogar a bola aqui pra vocês dois. Um bate, outro corta. Como que a pessoa começa na vida dela na área da saúde? Porque você falou aqui um ponto que eu achei interessante, que é, com o passar do tempo, ainda que seja uma pessoa profissional ali, desenvolvendo ali aquela carreira na área de esporte, a conta vai chegar. Sim. E a conta chega nas articulações, a conta chega no corpo, sobrecarrega o corpo. E aí a gente tem a suplementação, como essa aqui que eu quero apresentar para vocês, gente, que é o nosso Max. Hoje nós vamos falar sobre esse produto aqui. Deixa eu apresentar para você que está em casa. Nós temos em todas as nossas lojas Droga Shops por todo o Brasil. E aqui, gente, na composição dele, e até por isso que eu estou introduzindo esse assunto, tem o colágeno tipo 2, que inclusive vem para fazer essa proteção nas articulações, né? Porque ele faz a reposição do líquido sinovial ali e aí lubrifica ali as articulações. E nós temos a vitamina D, que vem como ganho de energia, proteção contra várias doenças. Inclusive é importante você que está em casa checar se você está com a vitamina D em dias. E o magnésio, que vem compondo junto com a vitamina D para poder trazer cálcio para o nosso organismo. Dito isso, gente, receitinha do bolo já tá aí para vocês, a dica tá aí, vai lá na loja do Droga Shop e já compra o seu. A pergunta que não quer calar viu que eu dei toda uma volta, né? Claro. Como é que a pessoa começa, gente? Porque não é fácil começar nessa vida saudável. Exatamente. E aí, gente? Introduzir? Posso? Pode, depois eu falo. Primeiro, né, você tem que ter a partir do início, né? Então, você procura um profissional, escolhe um esporte, né? Eu sempre falo assim que o importante é o movimento, né? A gente sempre conversou isso. Mova-se. Então, vai escolher o esporte que você gosta. Nunca comece com tudo, né? Com tudo que você tem. Porque é claro que no início você sempre vai ter energia. Então, mantenha uma rotina, né, do esporte que você quer praticar, seja um vôlei, seja um handball, uma musculação, uma arte marcial. Então, mantenha uma rotina e conforme essa rotina vai ficando mais fácil, você vai progredindo, né? Então, você vai aumentando a frequência, vai participando de alguns eventos, né? Então, isso te ajuda a você fixar melhor ali no seu dia, né? Na sua vida, e depois de um período você já não consegue ficar mais sem. Porque é aquela coisa, né? Primeiro você começa. Isso. Tipo, como na corrida de carros, né? Você começa, troca o pneu com o carro andando ali. Você começa, dá um primeiro pontapé, né? Sim. Quais são, assim, as principais dificuldades, obstáculos que uma pessoa pode encontrar, gente, para quem inicia?
Olha só pegando um ganchinho anteriormente, nós falamos das pessoas de alta performance, a gente acabou falando um pouquinho da nossa história, mas a conta chega para todo mundo, inclusive quem é sedentário, quem nunca fez atividade física e que precisa dar uma recalchutada aí na vida e iniciar as coisas independente da idade, sempre é tempo para recomeçar, qualquer coisa seja ela. Então, assim, hoje eu tenho alunos que começaram a atividade física aos 40 anos de idade. É uma idade bacana, mas se você parar para analisar, você ficou 40 anos basicamente, vamos jogar aí 30 anos, sem fazer um esporte, ter uma constância disso. E normalmente o que eu observei? Que essas pessoas elas te procuram quando o médico pediu, ou quando, no caso de mulheres, a menopausa está na porta, e aí você começa a sentir os efeitos colaterais dela e não tem jeito, porque você quer envelhecer bem. E envelhecer é um processo difícil. Isso. Então, assim, eu acho que quando você tomar essa decisão de fazer atividade física, de inserir o exercício físico na sua vida, é uma das decisões mais transformadoras da mente do seu corpo. Então, por ser um processo que está no início, tem as suas dores, tem as coisas que são desafiadoras, né? Então, a pessoa, ela encontra alguns obstáculos, dificuldades. O que eu vejo hoje em dia, né, dentro dos meus alunos, eu falo efetivamente. Por exemplo, a pessoa quando ela quer começar, a primeira coisa que ela reclama, nossa, cara, vou ficar dolorida. Eu acho que vou ficar dolorida, não sei o que, aquela dor insuportável. Quase universal, né? É tipo isso, a primeira coisa de todas, né? Que a gente chama de dor tardia, acontece aí na média de 24, eu já falo que o que não dói, né? A 48 horas depois do treino. Uau, dói muito. Mas é algo desconfortante, só que vai passar, isso é a resposta de adaptação do seu corpo. Então a pessoa, qual que é a dica? Cara, isso o seu tá funcionando. Entendi. Respeite o seu limite, respeite a intensidade, respeite o seu processo. O que você falou, Marcos? Eu falo assim. Falando tudo isso aqui, gente. Eu falo depois de eu falo sempre que termino, né? Depois de uma sessão exausta de treino, eu falo depois de hoje esse treino vai ficar mais fácil. Será, então, depois de hoje esse treino ficará mais fácil. Então, porque realmente fica. Realmente fica. O corpo não quer perder energia. Ele não quer perder. Então ele vai dar você vai ter essas dores, vai ter essa dificuldade. Só que depois de um treino exaustivo, aquele treino, ele não vai ser mais o mesmo. Ele vai ser um treino mais fácil. Que entra a parte do condicionamento físico. A minha especialidade é ciclismo indoor. Hoje eu sou master da Schwinn, que é uma marca mundial. Eu trabalho com formações de professores dentro da área. Uau! Certo? Então, hoje eu ministro aula em alguns lugares. E o que eu percebo? Eu gosto de convidar todo mundo, vocês estão convidados para pedalar minha aula, tá? Eu vou. Cuidar do patrimônio de vocês. E quem tá assistindo também. E se comprar o Vita Health também pode pedalar minha aula. Não é? Ai, arrasou! Vai encher, hein? Claro. O que acontece? A pessoa, eu convido, aí a pessoa, a primeira coisa que ela fala, nossa, Cássia, mas eu preciso treinar mais um pouco, porque eu não vou dar conta. Gente, é o que ele falou. Um treino nunca é igual ao outro, uma pessoa não é igual à outra. Você precisa trabalhar dentro do princípio da individualidade, respeitar o seu limite. Não importa, você pode pedalar 5 minutos e depois ficar só na descida. No outro dia vai melhorar. E na outra semana, aquilo que você achava que era impossível, a coisa começa a ser seu aquecimento. Mais fácil. Entende? Olha que legal. Então condicionamento físico é constância. Constância. Você precisa ter essa constância, essa disciplina, que a coisa acontece. Mas precisa, assim, ser exatamente naqueles mesmos dias ou não? Você pode desenhar uma constância, tipo, por semana eu vou X vezes na academia. Independente se eu vou segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou sábado, eu vou 2 dias e ponto. Pode ou não? Pergunta de quem tá em casa. Aqui, ó, quem tá em casa. Não, assim, com certeza. É importante que você adapte. Como é uma coisa nova, e talvez você não goste tanto, é importante que você adapte de uma forma simples, gradual, e que você não fique exaustivo. Porque depois a pessoa tá começando e quer treinar 5 vezes na semana. Ela enjoa, às vezes ela vai ficar muito cansada, dolorida, é gradual. A dose tem que ser gradual. Exatamente. Meu colega vai falar também, gente. Exatamente. Não, mas é isso. Eu até conversei com a Marília antes, né? A gente falei a mesma coisa.
E o processo é isso. Eu falo sempre que é 1% a mais cada dia. Então, a gente, começando uma vez na semana, 2 vezes na semana, o importante é que você não comece, não queira fazer tudo de uma vez. Não precisa ter dias fixos. Indo. Indo. É porque assim, eu concordo. A pessoa tem que ir. Não importa onde você estiver, faça o que der, do jeito que você puder. Só não para. Mas, quando você tem uma rotina, o que eu observei? Tá. Assim, durante... na decorrência. Porque assim, depois de um tempo, vem aquela falta de motivação. Assim, a pessoa tem muito problema com a falta de motivação e de constância. Beleza? Sim. A empolgação, ela é momentânea. Então, vai te segurar durante um tempo. Mas depois vem a realidade. A realidade é o quê? Nos dias de cansaço, de preguiça, da rotina, aí aquilo ali vai ficando por último. Sim. Então, eu sou uma pessoa, vou falar uma coisa, os meus alunos vão... Eu tenho muita dificuldade com seguir padrões. Certo. Mas eu preciso deles. Então, hoje, a minha casta de alunos é composta de tudo aquilo que eu preciso. Eu tenho alunos extremamente pontuais, são pessoas bem organizadas. Uau! Então, eu aprendo muito com eles e eu me obrigo a isso. A mesma coisa é a sua constância. Por exemplo, se você começar, não, eu vou mais tarde, é o que eu observei na maioria. É melhor você deixar um horário fixo. Certo. E ter aquilo como compromisso. Tipo, não, eu vou tal dia, tal horário, porque senão, daqui a pouco você vai arrastando com a barriga, entende? E aí as pessoas... E assim, pensa que o foco é você, é pra você, isso é uma coisa que... Eu sempre penso no que isso vai me trazer de melhor. E as mulheres, a gente olha pro espelho quando você tá no biquíni, entendeu? Tipo isso, né? Tem uma frase do mestre Lyoto, né? O mestre Machida, né? Na verdade, né? Não é do Lyoto, que fala assim, que não existe nenhuma motivação que aguente um soco na cara. O que aguenta é uma disciplina. Então ele fala sempre isso. Ele fala que você pode chegar motivado o que for. O primeiro que você tomar, sua motivação vai embora. Sim. Então não é a motivação que te leva pra lá, né? É a sua disciplina que te leva. Então é importante. Aqui tem um dado que fala 47% dos brasileiros sedentários, o principal motivo é a dor, a falta de tempo e o cansaço. Quem quer tempo faz seu tempo, tá, gente? Então tempo não é desculpa. Então as pessoas, 47% da população brasileira não está fazendo atividade física por causa disso, amigos. O que vocês têm a dizer a respeito? Que é as primeiras desculpas, né? Que eles encontram, né? É a primeira. Porque se não vem pro amor, vem pela dor. Então... Exatamente. Você tem que entender que você vai de alguma forma ou outra, né? Agora, qual vai ser essa forma? Vai ser pelo amor? Por você? Ou vai ser pela dor de ouvir do médico? Então, você tem que pensar nisso. Você tem que entender que tudo é um processo, gente. Tudo é um processo. Eu tenho uma aluna que adora fazer atividade física e com o tempo... E tem aluno que não gosta, mas ele colheu os benefícios, a disposição, melhorou o humor. Verdade. Isso. Você freia, você previne uma série de doenças. Querendo ou não, eu vou ser bem sincero com vocês aqui. O número 1 não é a saúde que as pessoas procuram. Não procuram é. estético. Então, assim, é lógico que eu trabalho, nós buscamos falar de saúde, mas eu tô falando de uma coisa que é a realidade. É verdade, entende? é estética. Então, assim, as pessoas buscam muito isso. Então, se você não tiver uma consciência de que isso é importante para o seu bem-estar, é mais complicado, mas... Eu acho que depois da pandemia, as coisas melhoraram muito. Inclusive no sentido de suplementação, porque assim, casa bastante com a questão da saúde, tá, gente? Pós-pandemia, teve um boom na suplementação. O mercado brasileiro soltou para o 4º maior consumidor no mundo. Isso foi um dado publicado em 2024. Acredito que a partir de 2025 até 2035, o Brasil sobe esse ranking aí. O que levou a população a buscar a atividade física, a suplementação e a alimentação? O número de mortes que nós tivemos por pessoas sedentárias, pessoas que estão com obesidade, pessoas que estão sofrendo aí por falta da suplementação. Aí a suplementação entra como adjuvante, como uma prevenção, como qualidade de vida. O que eu posso falar sobre a suplementação? Que quando você vai fazer uma atividade física, e aí tem todos esses parâmetros que as pessoas encontram, né, gente? Eu fico rindo porque eu me vejo em tudo que eles estão falando aqui, né? Eu vejo exatamente a minha dor aqui, porque não é fácil mesmo. Então, a mulher, o homem, principalmente a mulher que tem
pouca força muscular, eu acho. Me corrijam se eu estiver errado. Eu não acho. E a pessoa idosa, pessoa com uma idade mais avançada, pessoas acima dos 50 anos, pessoas que estão entrando na menopausa, estão pré-menopausa. Essas mulheres e esses homens, eles sentem dores articulares muito fortes. E eles sentem aquele creque-creque na coluna também, né? Quando vai fazer atividade física. Por quê? Porque... Levantar um pouquinho? Aqui. Tá bom assim? Vou tentar falar. Tá bom aqui? A gente, o Felipe tá aqui nos ajudando. Tá? Ao vivo é assim, gente. Ao vivo é assim. Então, o que eu posso falar, né? Sobre a questão da suplementação. Que antes de que a pessoa pense em mudar de vida, ela precisa suplementar também. Ela precisa buscar um apoio nutricional, porque na nossa tabela nutricional, na nossa alimentação, nós não somos capazes de consumir a quantidade de vitaminas ideais para o nosso organismo ter saúde. E como que o nosso organismo vai ter saúde se eu não estou alimentando direito, se eu estou sedentário, se eu não estou praticando atividade física? Vamos suplementar, depois vamos procurar um profissional da área, uma nutricionista, um nutrólogo, um endocrinologista. Vamos fazer todos os exames e vamos correr lá para a academia para poder fazer atividade física de forma consciente. Por quê? Na maioria das vezes, como a gente quer estética, Cássia, a gente quer o resultado rápido. Isso é um problema também. A gente quer resultado rápido. Problema. A gente quer resultado rápido. Nada que vem rápido fica por muito tempo. O problema é que, normalmente, quando as pessoas querem resultados rápidos, elas colocam metas muito irreais. Então, assim, é muito complicado, porque a frustração gera também a desistência. Então, Exato. por exemplo, às vezes a pessoa vai lá, você toda bonitona lá na academia e de repente você começa a se comparar. Você mal entrou, tem uma pessoa que treina há 3 anos, está toda travada, tem todo um contexto ali de suplemento, de várias coisas. Aí de repente você olha para você, aí você já começa por aí você fala, nossa, daqui 1 mês eu quero estar assim, daqui a Não, gente. Não. O processo é individual. É importante que você foque na sua evolução, que você coloque metas simples e pequenas inicialmente. Exato. Eu posso melhorar um pouco mais meu tríceps, vou dar uma melhorada aqui na minha perna. Coisas que você consiga ver para você poder, nesse caso, você se sentir melhor. Porque, nossa, quando a gente começa... Eu vejo muito isso, porque assim, eu convivo com muita... mulheres estereotipos da sociedade, gente, tá? É bem isso. As minhas aulas, eu trabalho hoje com uma casta, financeiramente falando, com um público A. Pesado. Sim. Então, assim, pode falar o nome de algum aqui que a gente conhece? Sim, não, assim, de homens. Vou te falar de hoje eu treino, porque assim, eu não treino diretivamente os famosos, mas eu treino aqueles que são responsáveis por eles. Por exemplo, hoje eu tenho aí na minha carteira de clientes o Toninho Duetos, que é quem der uma olhada sabe quem é ele. Ele é responsável pela carreira musical sertaneja de grandes nomes dentro dessa área, como Edson e Hudson, que hoje é o carro-chefe dele, o Traia, esses festivais que tem, Léo Santana, essas micaretas todas, ele que faz essa carreira. Depois a gente olha lá no Instagram. O Pinóquio, que eu acho que vocês conhecem também, que é o maior sanfoneiro do Brasil. Uau. Ele também ele é um grande compositor, é o forte maior, e ele também cuida de muitas carreiras, como o Gen Giovanni, essa galera. Eu cuido dessas pessoas. Então, eles são focados no condicionamento, mas também no estético. E as mulheres também, eu trabalho com influenciadora, por exemplo, e relações públicas, a Carol Angotti, ela tá no meio de meninas como a Flávia Pavanelli, essa galera, entendeu? Então, você tem uma régua muito alta. Quando você convive com isso aí, você tem que ficar meio esperto. Você não entrar nessa vibe, cara. Como que você senão as pessoas ficam meio malucas em todos os aspectos. Isso. Você tem que... Eu costumo falar que na minha área você tem que tomar muito cuidado e não esquecer de onde você vê isso, a realidade. Você pode estar bem financeiramente falando, fisicamente falando, mas você não pode querer ser o outro e nem acompanhar aquilo que você não dá. Não é que você é menos, mas a gente tem que trabalhar com realidade. Então, é preciso ter essa noção, certo, né? E a gente consegue entrar numa intimidade maior. Então, você consegue ter uma leitura melhor dessas pessoas. E assim, gente, eu costumo falar que tudo na minha vida é oração também. Né? Porque são muitas portas, né, que se abrem. É
é um mundo diferente, né? É um mundo diferente. É o mundo da vaidade? Exato. Assim, gente, meninas que eu treino, a gente sabe, né, que a vaidade é algo que impera um pouco mais, com certeza. Eu tenho excelentes alunos, mas no meio é complicado, né? Porque é o carro-chefe, você olha essas pessoas, você vislumbra algo que você quer ser. Mas não significa que você dá conta de ser, então... Isso a questão não pode fazer você se sentir mal, você não pode se sentir mal por isso, entendeu? Mas é porque cada vez mais o consumo de digital, de rede social, tem elevado esses padrões e tornado esses padrões inalcançáveis. E a gente quer estar nesse padrão, a gente quer esse inalcançável pra gente, entendeu? Independente, por exemplo, eu cito bastante aqui um caso que é a Virgínia. Beijo, Virgínia, se você estiver vendo aí. Caramba, ela saiu dos 3 pós-parto dela, ela foi direto para a cirurgia plástica. Por quê? Porque a sociedade hoje não aceita mais um corpo natural. O corpo ele tem que ser trabalhado na estética 100% do cabelo até a ponta da unha, né? Então, não é fácil, né? E a gente perde vários influencers, né, por essa busca pela estética, né? Porque quer estar o tempo todo seco, definido, estético, né? Para mostrar ali na rede social. Então, isso cobra deles um gasto muito grande da saúde deles. Então, a estética, né? Eu sempre falei aqui, ela é a consequência da sua dieta e do seu treino. Então, você vai estar balanceado ali, você tem uma genética, né, sua estrutura, né? Biotipo, né? Cada um tem um biotipo. Então, não adianta você desejar o físico do outro, sendo que você não é aquele indivíduo. Então, você tem que pôr um espelho na sua frente e olhar para você. O que eu posso alcançar, né? A saúde é importante para mim? Então, tem que fazer essas perguntas, né? Porque senão você vai entrar num mundo na qual você não está disposto a pagar o preço. E às vezes você nem consegue, porque a gente está falando de pessoas que têm uma condição financeira, é uma casta reduzida, gente. Goiânia está entre as 3 primeiras capitais mais ricas do país, dentro do país. Isso. Só que assim, não tem como você querer competir com determinadas coisas. Você vai pegar uma pessoa, às vezes, se comparar com uma pessoa que já fez 3 cirurgias plásticas, não faz nada, entre aspas, a pessoa tem tudo, a hora que quer, do jeito que quer, o que for necessário. Os melhores profissionais trabalhando para ela. Para ela, isso demanda tempo, dinheiro, existem várias coisas envolvidas. Por isso que é importante, eu acredito, que você precisa trabalhar muito a mente e o espiritual também. Isso. Que eu jogo muito pro lado da aceitação. Você precisa aceitar o que você é e como você está. Aceitei, eu posso melhorar. Então, é melhorar aquilo que você tem. É claro que eu sou super a favor de tudo, desde que você não perca a referência. Eu estou usando um remedinho. Não é um remédio. É que assim, isso talvez seja para uma outra pauta. Estou usando algum subterfúgio, eu não sou contra. Desde que seja algo orientado por um profissional específico e as coisas vão andando, entende? Hoje em dia não é uma coisa louca, exacerbada, sabe? As pessoas não podem perder o referencial, senão você esquece quem você é. Saber das consequências, né? Uma pergunta que eu tenho pra vocês dois aqui, uma curiosidade minha. Vocês como personagens, né? Personal trainer, a pessoa que tem que ser referencial, vocês se sentem cobrados? Sim, muito. Porque não é uma profissão fácil, não é verdade? Isso é uma coisa que eu discuto bastante, né? Todo mundo tem aquela ideia de que o personal ele tem que ser musculoso, sim, né? Ele não come nada. Ele tem que ter a estética perfeita, a barriga tanquinho. Sim. Eu sou a favor do seguinte. Eu ouvi essa semana, só cortando aqui você. Uma pessoa falando assim, não, porque quando eu chego pra treinar e o personal tá acima do peso, eu não confio naquele profissional, entendeu? Isso é... Às vezes a pessoa tá estudando, tadinho, né? Não, mas nem é. É uma ignorância da população em geral, né? Porque, de fato, o personal, ele tem que ser bem treinado. Treinado, né? Lembra que eu falei que a estética é uma consequência do dieta e do treino. Então, o treinamento dele vai também denominar a estética dele, né? Por exemplo, a gente tem atletas de powerlift, atletas de strongman, que são enormes, né? Que aparentemente eles são obesos. Inclusive, o atleta com o maior índice de massa corporal, ele parece um gordo. Parece.
Parece. Mas então, não é? Então, não. Ele uma tem... mistura, não é? Então, o Ray Williams, né? Ele tem recordista de agachamento. Inclusive, ele tem um agachamento de quase 500 quilos. Uau! Esse cara tem Eu o não tô maior... dando conta de 30. Esse cara tem quase 200 quilos de massa corporal. De massa muscular. Quantos Então, quilos? quase 200. Eu não lembro a contagem dele, mas é uma coisa absurda. Então, como é que você vai olhar para esse cara e vai falar que ele é gordo? Mas, Né? eu Então- vou fazer um comentário, talvez. Eu estou falando de realidade, talvez seja polêmico ou não, mas agora eu jogo uma pergunta para vocês. Jogando da nossa área para o outro. Você iria em um cabeleireiro com cabelo extremamente arregaçado? Não iria. Ele sendo o colorista ou a pessoa? Você iria num dentista que é o rei da faceta, com os dentes todos deteriorados? Não. Ah, isso não existe. Porque na minha profissão, eu não tenho que ser perfeito. E nem preciso estar com o meu shape todo travado. Mas Certo. por que eu tenho que ser gordo? Como é que eu vou orientar alguém Como é se que eu você não vai tenho no um estereótipo? nutricionista E ela não consegue cuidar do dela. E eu não estou dizendo aqui que precisa, que a pessoa ela tem que ser perfeita ou ela... Mas, gente, cada profissão exige uma imagem. Você não tem que ser perfeito, você não tem que ser magrelo. Isso. Mas também você não pode ser obeso, até porque isso não é sinal de saúde. Aí as pessoas falam assim, nossa, mas tem gordinhos que estão com todos os seus índices maravilhosos, mas a sua articulação não nasceu para isso. Pega um saco de 10 quilos, coloca nas suas costas e fica o dia inteiro andando. Aí você vai vir aqui, vai falar com a Maria. E ele vai comprar o Vita Health pra cuidar das suas articulações. Isso aí, Mas é verdade, gente, é verdade. É. Entende? Então, eu acho que é uma faca de dois gumes. Eu concordo. Eu acho também, que né? algumas coisas não denotam o seu QI, mas precisam existir cuidados. Isso. Porque a gente não adianta, você é o seu cartão de apresentação. Como é que eu vou fazer? Eu tenho aluno que fala mesmo que se a pessoa estiver acima do peso, O que a Cássia tá falando, né, é você ser gordo, né? Você Acima ter do aparência, existe, como eu falei do Strongman, do Powerlift, eles aparentam ser gordo, mas não são. mas os caras são monstrão. Não você são. vê que o cara é Entendeu? diferenciado. Então, quando eu falo de estética, você tem que observar realmente é o treinamento. É o treinamento, né? Um corredor, ele não é possível ele ser gordo, Sim. né? Um fisiculturista não é possível ele ser gordo, né? Então, um strongman é possível ele ter a aparência de um gordo, mas ele não é. Um powerlift, ele precisa de uma estrutura abdominal muito mais avantajada, né? Inclusive, Até o eles tipo de treinam alimentação muito. deles tem muita É absurdo. porcaria, né? Pra É poder comer, absurdo, pra se porque não dão alimentar. conta. É 14 mil calorias. Como é que a pessoa consome? Foi você que falou que o corpo não tem limite, que ele vai engordando, engordando, engordando sem limite? Foi você Isso. que disse? Que o corpo não, que a gente tem que tomar cuidado Acho que com não. isso, porque não, né? Não. Eu acho que foi uma nutricionista que falou. Gente, um beijo para as nutricionistas que já estiveram aqui na terça da Vita Health. Tô com saudade de vocês. Terça-feira que vem nós teremos de novo a doutora Ana aqui. Vai falar de saúde com a gente. Então, nos falaram que o nosso corpo ele é sem limite para engordar, para adquirir gordura corporal. Mas também o corpo é sem limite para massa muscular, gente? Me fala. Cada vez bate mais recordes. Cada vez bate mais recordes, tanto de força quanto de tamanho, bonito né? demais, gente, massa Mas muscular, existe um limite, assim, Natural existe um limite. Exato. Existe. E aí chega o limite, você vai, isso aí, ó, é lenda. Me Isso. desculpem, podem falar, ciência, contra Qual que fatos é o não limite? existe, não tem argumentação. Qual que é o Eu não- limite? Eu não saberia te falar um limite Cada um exato, tem, né? mas Cada um tem o pessoa seu. é individual. É. Porém, vai chegar uma hora que não dá mais pra você crescer ou pra você secar, então você vai precisar fazer uso de algo. É como um Isso. superpoder. Você vai precisar utilizar algo é um carro turbo. Você no natural é uma coisa, fora dele é. Por isso que o doping não é permitido. Pega um cara que já corre pra caramba e senta nele aí algum produto anabólico, né? Que seja voltado pra isso. E coloca uma pessoa que seja extremamente condicionada, mas sem nada. Não tem como. É que nem você colocar um carro 1.0 para disputar com 2.0. Não dá. Entendi. Isso. Então existe um limite, a gente precisa fazer uso de outras coisas. É só que isso, gente, esse mundo é mais complicado, porque isso mexe muito com a cabeça, as pessoas perdem a referência, a pessoa vai ficando gigante, às vezes você tem alguma mutilação, se machuca. Porque tem gente que às vezes, por exemplo, faz uso, estoura um bíceps, às vezes o bíceps está muito grande. Você entende o que eu digo? Isso. O uso dessas coisas faz você perder a referência
Na maioria das vezes. Você tem que entender se é isso que você quer, né? Que a gente fala assim, tem pessoas que ela quer ser, o sonho dela é ser, quanto maior, melhor pra ela. Não tá nem aí. Não tá nem aí, então tá certo. Ali é o corpo dela, é a vontade que ela tem ali. Então, quando a gente se trata de massa muscular, a gente fala do fisiculturismo, né? Que é uma boa referência de estética, né? Dá pra a maioria. No fisiculturismo é o máximo de massa com o máximo de definição e proporção. Então, quando você vai ver um fisiculturista... Tem como fazer sem o uso de anabolizante? Ser fisiculturista sem utilizar? Tem como ser, mas você não vai ser grande e nem vai ser seco. Não tem como unir tudo isso. Vai ser desleal a competição. Você pode ser seco, né? Inclusive tem competições naturais, né? Existem competições naturais. Inclusive, quem criou o Olímpia, né? Os irmãos Raiden, tinha um dos irmãos que criou o fisiculturismo natural, que ele queria que entrasse na Olimpíadas. Então, existem competições de fisiculturismo natural, que inclusive são extremamente estéticos. Você vê um nível de corpo ali, de músculo, que absurdo, né? Eles têm teste de doping, né? Tem todo um protocolo, né? Para saber se é natural. Tem como burlar também, né? Não, assim como houve anos, né, do ciclismo, né, burlou, e na Olimpíada a gente vê também outras coisas, mas ali você vê as melhores genéticas do mundo, o máximo que um ser humano consegue chegar de massa muscular naturalmente e definido, né? Agora já quando entra o hormonizado, né, você já vê já aberrações, que é uma coisa absurda, né? Inclusive eu tive contato com... aberrações pra gente. Né? Mas dentro da categoria do que eles competem lindo, lá... Né? Eles acham lindo, né? Tá dentro, né, de um padrão, que não é a maioria, né? Quando eu falei desse lance de pode estourar alguma coisa, ou um músculo... É porque quando a pessoa faz uso disso, às vezes ela perde a mão. E às vezes as pessoas vão ganhando um nível... Né? E vai ganhando, às vezes, um nível de volume igual. Eu tenho um colega que vai usando tanta coisa que às vezes você pode necrosar, dar uma inflamação, dar um pus em algum local, na aplicação, alguma coisa nesse sentido. Abscesso. E aí a pessoa é muito grande, faz uso de muitas coisas. Não, assim, é algo fora do controle. O tendão não se adapta como o músculo vai, né? Tem gente que é muito forte, às vezes você cede nas forças, você pode ter uma lesão, entende? É nesse sentido que eu quis dizer, tá? Então, a pessoa que está começando a atividade física, por exemplo, ela não precisa ir por esse caminho. Não, a gente só apenas comentários dentro do nosso tema. Mas Mas demanda tempo, viu? Demanda tempo. Mas aí é que tá. Essa é a questão. Nós que somos bebês na musculação, a gente chega na academia, qual que é o primeiro impacto que nós temos? Uou! Tem uma galera bonita lá, com o corpo tudo já shapeado, e você fica até constrangido, porque você não sabe nem usar os equipamentos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a comparação. A estética do pessoal tá lá em cima, você começa a se comparar, você é um Hellis Mortal e aquelas pessoas ali já são pessoas totalmente... E quer pegar o peso que a galera exatamente. Pega, né? Segundo, você não sabe usar os equipamentos. Aí eu, por exemplo, quando eu vou na academia, eu fico olhando assim, ó, a pessoa utilizando primeiro para depois eu usar, né? Fica perto do personal para ver quem tá fazendo e faz depois, né? Tipo isso, né? E aí, o terceiro aspecto é a questão da força muscular que nós não temos. Qual é o caminho, gente, pra gente conseguir se abatinar tudo isso aqui que eu tô falando pra vocês? A força muscular, o fato de não se comparar. As inseguranças, as inseguranças. Isso. Como que a gente pode fazer? E outra coisa, o treino funciona? Aquele treino que a gente chega na academia e o pessoal desenha pra gente, aquilo ali realmente funciona? Claro. Sim. Outra pergunta que eu tenho pra fazer, depois que você faz aquele treino lá durante aquele determinado tempo, o que você faz depois disso? Terminou aquela sequência daquele tanto de tempo, né, que aquela biopedância pede, o que você faz depois? Como é que você vive depois? Como que é a rotina de uma pessoa que vai viver a vida inteira usando aí o esporte, usando a saúde aí? Assim, normalmente como que eu trabalho com os meus alunos? Eu faço uma periodização, organização do treinamento em cima do objetivo, disponibilidade de tempo, o que ele deseja, quais são... Tudo. Eu descubro tudo o que ele tem para que eu possa montar algo específico para ele, certo? Costumo trocar o treino deles
Por exemplo, uma pessoa que está iniciando, que está indo numa academia, que não tem personal, certo? Vamos falar desse cliente. Vamos falar dessa persona. Aí ele chegou lá, ele vai falar para o professor, para o profissional de educação física, Anota tudo aí, bonitinho, gente. que é uma anamnese. O que você quer, deseja, disponibilidade de tempo, qual que é o tempo, né? Tudo bonitinho. Montou o seu treino. Se você tem constância, estou indo durante o mês inteiro, 2 vezes na semana. Daqui a 30 dias, trocarei o seu treino, porque a musculatura entra numa coisa que se chama estado de platô. Você acostuma com aquele estímulo. No início, a gente tem a fase de adaptação biológica neuronal, que dura mais ou menos aí, ó, de 1 mês a 6 meses por completo. Porém, o início mesmo é de 1, 2, 3 semaninhas, que é a fase que você está aprendendo a se movimentar, como é que organiza, o músculo está adaptando, sentindo. Fez, troca para que você possa ter um outro estímulo e o corpo continue evoluindo. Se você não tiver uma alimentação associada minimamente equilibrada, o seu rendimento vai cair e você não vai conseguir muitos resultados, porque 70% é ela. E a gente, infelizmente, ainda não faz milagre, né? Então, a pessoa ela precisa ter essa consciência. Cortar tudo, parar de comer? Não, você pode fazer o mínimo. Não tenho dinheiro para ir no nutricionista. Busque fontes que sejam de confiança e faça o mínimo. Diminuir industrializado, melhorar a proteína, diminuir açúcar. Diminuir o álcool. Isso. Não é para você parar, mas você reduzir, né? Só porque ele tá vendo meus status. Tá vendo aqui? Ele tá vendo meus status tomando vinho. Que belezura! Que a coisa funciona. Pra Nuta, eu falei, pode álcool? Ela pode. Eu falei, pode vinho? Ela pode. Pode chocolate? Ela pode. Eu falei, nossa, essa nutricionista. Se ela falou, tá bom. E aí, continuando, né? Você tá aí colocando a minha menina. Tá todo mundo sabendo. Ela, pode falar. Exatamente. Não, detalhe, sobre o álcool, qual é a quantidade que a gente pode para não estragar o treino? Porque eu ouvi isso mesmo, que você fez musculação, daí você chega no final de semana, você quer tomar um vinhozinho, derruba o treino, gente? Claro que não. Não derruba, né, gente? Mas a gente, assim, a gente fala que o álcool não tem uma quantidade segura, né? Você que vai tomar ali, você vai tomar uma decisão, vou tomar uma taça. É lógico que todo exagero, né, ele é prejudicial. Em excesso, né? Tudo é excesso. Tudo é excesso, né? Então ali você pode ficar anos, a sua vida inteira bebendo, você não vai ter problema nenhum, né? Mas quando você começa a entrar no mundo ali do esporte, seu rendimento vai aumentando, cada vez mais o álcool vai te prejudicar, né? Mas ali se você vai sempre treinar, tá treinando por saúde e tudo mais, não tem importância. Você não pode exagerar. Certo. Né? Você tem que se alimentar, comer o que você quer, ali tomar uma tacinha de vinho, não tem importância nenhuma. Em questão do treino, né? Só porque complementando, que minha especialidade é treino resistido, e eu gosto de trabalhar sempre ali com meus atletas, né? Eu chamo sempre todos eles de atletas, né? Eu gosto de trabalhar com eles assim, eu não troco muito treino, né? Eu trabalho na progressão de carga e na progressão de repetição. Então eu vou deixando que cada vez aquele exercício que ele está fazendo, ele alcance o máximo de eficiência. Certo. Né? Então eu vou olhando ali aquela métrica, vou olhando aquela pessoa, né, trabalhando isso. Mas quando você não tem um personal, né, você não tem um profissional para te orientar, vai na academia, monte o seu treino, tem sempre lá um profissional ali para te orientar ali, para passar o seu treino e faça como isso. E acredite, né? Acredite naquele treino ali, faz exato. Diferença, né? Então vai ter o período... Porque a gente se pergunta, né? Será que funciona mesmo? Será que dá certo? Dá super certo. Sim. Super certo. Você tem que manter a constância e sempre pensar na evolução. Então, quando você chega num nível ali que passou de um tempo que você já está experiente, você tem que pensar assim, será que o quanto eu estou chegando próximo da minha falha aqui? Né? Então, você tem que ter realmente ali a consciência de que aquela repetição, que aquele exercício está fazendo, você está próximo da falha. Você está perto dela ou chegando falhando. Porque se você deixar sempre reserva ali na sua atividade, você não vai estar evoluindo. Você vai estar como diz, um treino fofo.
né? Vai estar com um treino fofo. Então Será você tem que só eu observar me isso. identifico? E isso engana muito no início, viu? Se engana muito. Tem muita percepção de difícil com pesado. Né? Tá difícil? Tá, mas porque, você aguenta assim, fazer mais. Então, a gente sempre pensa assim, né? Não, tá rasgando aqui, tá doendo, vou diminuir a carga aqui e tal, que aí na próxima eu faço mais. Mas a gente nunca faz mais, Não, né? nunca faz. Sim. Nunca faz. E o personal tá ali pra ver isso, né? Claro, é porque é uma coisa mais de perto, né? Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de explorar os protocolos e aquilo que a fundamentação teórica me oferece. Claro que eu não gosto de fazer muita firula, né? Eu gosto de, se for para escolher, eu sempre vou trabalhar com um embasamento que tem um tempo maior dentro do mercado, né? Com livros mais fundamentados. Agora, se for para experimentar algum teórico, aí tudo bem, uma vez ou outra. Mas a gente sempre... Eu também me adapto... Eu olho muito o perfil do aluno, né? Eu olho muito o perfil do aluno. O quanto a questão é que você falou que você bate de frente, olha a galera e aí chega lá, você até quer fazer, mas aí vê todo mundo bonito, aquela coisa toda. Acho que é importante você lembrar para que você foi lá e também entender que todo mundo já foi iniciante, gente. Todo mundo já teve lá pela primeira vez, já teve essa espécie de sensação. E com o tempo, isso melhora. Você vai se sentindo mais seguro, você vai se sentindo melhor. E aí a academia vai se tornando... Você vai ambientalizando melhor. Prazeroso, sabe? Você vai ficando mais prazeroso. Fica você vai familiar, socializando. né? Fica familiar. E fora as coisas que a gente não comentou, mas que a atividade te fornece, né? Você tem uma descarga aí hormonal de neurotransmissor absurda. Exatamente. Pra você se sentir bem. Adrenalina, serotonina, né? irisina, tudo, né, cara? Então, é um remédio. Você fica mais feliz, né? É um remédio que te favorece em todos os aspectos, especialmente na mente. E é isso. Show de bola, gente. E o bem-estar, né? De você ver a sua evolução, né? Eu costumo falar assim que meus alunos, eles sempre observam a sombra, né? Eles estão, de repente, eles olham assim, oi, mas tá não, diferente. É ótimo quando aí, você faz assim, ó. Toca, né? Fala, nossa, mas olha. A gente exibe no assim banho, os né? coleguinhas. Passa no banho. Olha o meu. Isso é muito prazeroso. Pega aqui pra você ver, é engraçado, né? E músculo é reserva de saúde, né? É muito legal, Sim, é muito legal. Músculo é reserva de saúde. Mas não é uma caminhada fácil. Mas assim, gente, diquinhas agora, a gente já tá chegando no final, cara, e tá tão bom. Tá tão bom. Vocês vão voltar aqui? Fala claro. aqui sim. Todas as vezes que você nos chama. Dá uma dica pra gente, pra quem tá começando agora e precisa de energia pra treinar e força pra treinar. Além da suplementação, porque, gente, suplementação é vida, ela precisa ser a curto, médio e longo prazo. Gente, colágeno tipo 2, para vocês terem noção, ele pode ser usado ao longo de toda uma vida. Ele não só pode, como deve. Então, se você tem aí 18 anos de idade, você precisa suplementar com tipo 2. Se você já está tudo certinho, você precisa continuar suplementando para você reter, porque é uma vitamina. A vitamina, gente, quando ela é introduzida no nosso corpo e você tá ok com ela, quando você tá ok com a vitamina D, quando você tá ok com o magnésio, porque o magnésio tem mais de 300 ações no nosso organismo, né, através dos neurotransmissores. Então, o magnésio faz muita coisa pela gente. Quando você suplementa e você está ok, você está garantindo que você vai ter aquele corpo saudável. Quando você não está ok, você está garantindo que você vai repor aquela vitamina no seu organismo. Por isso que a gente fala que é a curto, médio e longo prazo e ela não é danosa, ou seja, ela não vai trazer aí um problema futuro como o uso de algumas medicações, inclusive tarja preta. A gente está falando aqui sobre hormônio, a gente está falando aqui sobre tantas coisas, né, que a gente pode usar, mas que talvez não é a escolha certa. Faça a escolha certa para sua vida, para sua saúde, suplemente e tenha aí uma articulação preparada para você praticar atividade física, independente da atividade física que você escolher. Agora os dois profissionais vão contar pra gente a dica deles, pra gente ter energia para treinar, força muscular e muito mais que isso, a gente querer ter vontade pra ir. Cássia, começando por você. Sempre começando por mim. Será por quê, né? É porque é assim, ó. Sim, eu tô brincando. Eu acredito que o importante é você focar em você, entender o que você quer, saber que o exercício físico é um progresso,
é um investimento a longo prazo, é você ter paciência e ter mais carinho e amor por você, né? Então nós temos várias coisas que nos auxiliam nisso. E uma delas é o processo nutricional, é o processo de suplementação, Exatamente. né? Você ter a orientação de um bom profissional, você pode ir no nosso Instagram nos contratar. Entendeu? Exatamente. Deixa o arroba aí, Cássia, pra Arroba gente. Cássia Boneca de Ferro. Ah, e por que boneca de ferro? Peraí. Desculpa, Marco. Por que boneca de ferro? É porque, assim, eu sempre fui uma pessoa que gostei de fazer uma atividades e tudo no excesso, né? Tudo aquilo que a gente acabou de falar que não faz muito bem. Sempre no excesso, sempre sem muito controle. Eu sempre fui um verdadeiro meme do excesso e do não ter energia sem fim, sabe? Uau. Mas com o tempo, a conta chega, a idade também, né, gente? Então, o meu aço ele vai ficando um pouco mais Rebuscado. moderado, mas é isso. Essa é a dica. E independente de onde você estiver, faça o que der, do jeito que você puder, o importante é só não parar. Isso. Arrasou. Eu acumulei algumas lesões também do excesso, né? Mas é a conta do alto nível, né? Um tendão de Aquiles, um peitoral rompido. Então a gente... Uau. Isso, mas assim, é importante falar que o sedentarismo dá muito mais dores do que isso, né? Então, joelho, coluna. Eu não tenho dor no joelho, não tenho dor na coluna. Eu tive lesões que foi do meu esforço, né? Do alto rendimento. E se tratando de energia, né, gente? A alimentação é energia, né? Então, a gente tem que se alimentar, né? A colega, a Cássia já praticamente Quais já disse são os alimentos? tudo, Conta né? pra gente as dicas. Então precisamos se alimentar com variedades de carboidratos naturais. Carboidrato. Cita aí pra gente. Porque tem muita gente põe o carboidrato como vilão, né? A gente mas tá ele aqui, não é. eu tô falando porque tem gente ali atrás ali com papel e caneta na mão anotando, Ele não é, tá, gente? O carboidrato, ele é um aliado, tá? Proteínas. Então, procurar sempre a gente ter aquela ideia de que descascar mais e desembalar menos. Então, isso vai dar energia pra gente, né? Isso vai dar energia e, aliás, vai ajudar a prevenir lesão. E a suplementação, ela encaixa porque a nossa rotina é muito corrida, né? Inclusive, até comentei com a Marília, hoje eu tô praticamente só com café da manhã. Uau, então, a gente precisa da suplementação porque a nossa vida é completamente corrida. Se a gente conseguisse tirar tudo da alimentação, seria perfeito. Mas, né, não conseguimos. Por mais que a gente tenha inclusive até nutricionistas, né, não consegue realmente encaixar tudo na rotina deles, né? Então precisa da suplementação. Quando se trata de um alto rendimento, ele precisa mais ainda, né, da suplementação. Então você tem uma vasta um número de suplementos assim que a gente pensa, né, que como a gente comentou um tempo atrás, que eu vi de uma era que a gente só tinha cafeína e albumina. Uau, tá vendo, gente? Né? E hoje nós temos um arsenal de coisa. Gente, para nos ajudar. A creatina, né? A gente tem o GER da Vita Health, nós temos o Max aqui que dá energia através da vitamina D. Então são muitas coisas. São inúmeras possibilidades. Então energia é alimentação, a constância vai te levar ao seu objetivo, né? Seja estética, seja saúde, então tenha constância e sempre mantenha isso, sempre você procure bons profissionais, né? Nos contrates. Gente, deixa o arroba. Arroba Milomove. Né? Arroba Cássia. Arroba Cássia Boneca de Ferro. Tá vendo, gente? Já tá aí disponível para vocês chamarem esses profissionais para conversar. Nós vamos deixar aqui também, gente, no nosso comentário aqui embaixo o contato deles para vocês chamarem eles. Eu quero agradecer a participação de vocês. Obrigado. Já estão convidados a voltar pra gente falar sobre esses temas incríveis da área de saúde, de nutracêuticos, exercício físico, atividade física e mudança de vida, né? Porque é mudança de mindset. E eu quero deixar para vocês também, gente, o meu abraço. E eu vou encerrar também a nossa terça da Vita Health, te convidando para vir na terça que vem. E sabe do que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre pele. Vamos falar sobre o colágeno verisol, a nanopartícula que você não pode deixar de suplementar, porque ela faz a reposição e tira essas linhas de expressões do nosso rosto. Vocês, mulheres, querem entender a diferença do colágeno tipo 2 para o verisol, para o hidrolisado? Cola com a gente aqui na terça da Vita Health que vem. E, gente, eu sempre encerro a nossa terça da Vita Health falando o meu bordão favorito, que é: vocês moram no meu coração e não pagam nem aluguel. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, Gente, obrigada pela participação de vocês, foi incrível. Foi ótimo. Pronto, Felipe?